Primeiro, bom dia a todos. Eu vou acrescentar aquilo que eu estava falando ontem para vocês, de agradecer a presença de todos aqui em Anápolis e de ter acolhido a gente. Não foi a gente que acolheu vocês, mas foram vocês que acolheram a gente dentro da causa. Ontem eu estava conversando com o Danilo, quando a gente estava chegando no CML, a gente começou a entrar na zona rural e eu fiquei pensando, meu Deus, esses meninos devem estar achando que a gente vai sequestrar eles. E nada impediria isso. Se eu fosse um agente infiltrado do MST, eu poderia muito bem jogar vocês num salão ali e meter bala em todo mundo. Isso significa que vocês tiveram fé na gente, vocês acreditaram em nós, e isso é o melhor que vocês tinham para dar, assim, tipo, perceber que nós éramos confiáveis. Por quê? Não sei. Alguma coisa na cabeça de vocês diz que poderiam confiar em nós, e eu agradeço muito isso. Hoje de manhã eu acordei com a música na cabeça, e eu estava arrumando, preparando uns posts que o Renan pediu para mim ontem à noite, e a música na cabeça não saía. Ela dizia assim, a força que o Brasil precisa... Só que não continuava, porque na verdade a força que o Brasil precisa arregou, ela não soube continuar. A força que o Brasil precisa largou a gente na mão, e aquele que se dizia o líder da oposição, aquele que se dizia o nome do povo, largou o povo na mão. Mas eu queria refletir exatamente sobre isso. O Aécio Neves tem falado várias vezes no Senado que ele tem 51 milhões de votos e que ele quer honrar esses 51 milhões de votos, porque o povo escolheu ele como líder da oposição, e eu queria dizer que eu discordo disso desde quando eu votei nele no ano passado. Se ele fosse realmente o líder da oposição, ele não tinha conseguido 51 milhões, ele tinha conseguido os votos em branco e nulo também. Na verdade, a população votou em Aécio Neves, não porque acreditava em Aécio Neves, mas porque ele era a única alternativa que tinha para poder tirar Dilma do poder. O povo, na verdade, votou contra o PT, não votou a favor de Aécio Neves. Provavelmente, se ele fosse o líder da oposição, ele teria muita facilidade de conseguir juntar milhões de pessoas na rua, nas suas carreatas, nos seus comícios, etc. e tal, e não foi isso que ele fez. Quem conseguiu juntar milhões de pessoas na rua está em Anápolis hoje. E o Kim falou que não tinha conseguido votos o suficiente para ser legitimado, por que não? Você conseguiu só na Paulista 1 milhão. Isso já legitimou vocês demais. Legitimou vocês mais do que o Jean Willis. Isso é bom deixar claro. 1 milhão de pessoas não vai ser uma urna que vai dar o voto, mas é a voz delas que é o voto. Não é um dedo no botão, não é um dedo de confirma que vai falar se você votou ou não. É em que você acredita que dizem quem você votou. E o povo votou no Movimento Brasil Livre. Votou no Movimento Brasil Livre sem ele ser um partido, sem ter candidatos, sem assumir cargos públicos, porque o povo sabe o que ele quer. E era baseado nisso que eu queria dizer que nós somos a oposição. O povo acredita em nós. E de todos os movimentos que estão querendo o impeachment de Dilma, eu poderia dizer, sem medo de ser feliz, que o Movimento Brasil Livre é o movimento no qual o povo está acreditando mais. Mas sabe por quê? De fato, não é que eles acreditam em nós, mas eles acreditam no mesmo que a gente. Eu tive uma reunião com políticos um dia desses atrás, e eu tinha falado para eles, se nós estamos aqui, se nós queremos algo de diferente, é porque nós fazemos parte daquela pequena parcela da população que ainda acredita no Brasil. Eu estava assistindo um vídeo de um brasileiro que mora em Londres, e ele disse que não queria voltar para cá porque ele não consegue ver o Brasil melhorando. Ele não consegue ver o Brasil resolvendo. Quem já foi para o exterior sabe muito bem como é que é a qualidade de vida lá. E às vezes a gente até pensa, será que o Brasil vai ser assim um dia? Se nós estamos aqui hoje, acordando cedo, vindo para esse salão, é porque a gente acredita que sim. Isso é possível. Isso é muito possível. E eu queria só falar para vocês que estão na marcha, uma coisa que eu queria dizer ontem. Eu cheguei a falar um pouco, mas não falei tudo, e eu vou aproveitar esse momento para poder explicar mais e abrir um pouco mais o meu coração para vocês. Quando nós vemos vocês na internet, seja num vídeo no YouTube, seja nos Pingos nos Is do Reinaldo Azevedo, seja na TVja com a Joyce, nós vemos alguém que conseguiu ir além, uma voz que conseguiu ir mais longe que a minha, uma voz que conseguiu ir mais longe que a do Carlos, que a do Gabriel, mas que é a minha voz. Vocês não conseguem compreender o tanto que nós confiamos em vocês. Porque vocês são portas-vozes daquilo que eu acredito, daquilo que eu penso, e que eu não consegui chegar lá. Vocês conseguiram ir mais longe. E eu vejo as pessoas dizendo, o Brasil não consegue resolver porque a oposição não se une. Claro que a oposição se une, olha a gente aqui. A oposição está unida, e ela vai se unir dia 27. A gente tem que parar de pensar que a oposição está no Congresso. A gente tem que parar de pensar isso. Porque o povo está acima do Congresso. O Congresso serve o povo. E é o povo que pauta o Congresso, não o contrário.
E a gente não pode esquecer disso. Não vai ser uma notícia que vai deixar a gente desanimado. Ontem eu vi o áudio de vocês e eu realmente fiquei com o coração partido. E a gente percebe no rosto de vocês, estava até conversando com o Carlos aqui, parece que está rolando um desânimo. Ei, pera, a gente está desanimando porque a gente está esquecendo que a república é nossa. Não é assim que funciona. Não vai ser o Aécio Neves que vai fazer a gente parar, que vai fazer a gente deixar de acreditar. Afinal de contas, ele não é o líder da oposição. Afinal de contas, ele não representa a oposição. O povo já falou quem representa eles. E quem está representando estará dia 27. Por isso, eu queria pedir principalmente para vocês que estão na frente. Cara, se vocês pararem, quem vai continuar? Se vocês desanimarem, e aí? Quem é que vai ter coragem de apontar o dedo na cara de um vereador e falar assim, olha para mim, seu covarde? Eu não estava lá para fazer isso. Quem estava lá era o Kim. E quando ele fez isso, eu falei, nossa, gente, é eu ali, ó, maravilha. Ontem com o prefeito, sai aqui na porta. O Renan era eu. Nossa, gente, como eu estou querendo fazer isso com o Gomide faz tempo. É bom a gente lembrar dessas coisas. Porque a gente consegue entender para que a gente está aqui. Para que a gente está lutando, para que a gente está trabalhando, para que a gente está suando, matando serviço, né, Bruno? Eu não estou porque eu consegui hora extra, graças a Deus. Mas para encerrar, eu queria só lembrar uma história. Eu não sei se vocês conhecem. Eu sou católico e eu quero pedir licença para quem não é, mas presta atenção que é uma história que vale para todos. Na década de 20, assumiu o governo no México o presidente Plutarco Calles, do governo comunista, que começou o seu governo perseguindo cristãos. Essa era praticamente a política pública dele. Era muito comum você encontrar sacerdotes que eram fuzilados na porta das igrejas. Era muito comum isso acontecer todos os dias, até que um jovem de 12 anos, chamado José Sánchez del Río, viu o seu padre ser assassinado. Os cristãos daquela época juntaram-se e formaram um exército cristeiro, que era um exército de cristãos que pegavam em armas pelo direito de participar da missa. Mas, na verdade, há uma semelhança entre eles e nós. Eles lutavam contra um governo que se sentia dono de um país. O partido de Plutarco Calles ficou no poder até a década de 90. Foram 70 anos de poder. Se você puder assistir o filme deles, chama For a Greater Glory, para uma glória maior. E eu vou mandar um spoiler, eu não estou nem aí se você vai assistir ou se não vai assistir, vou contar o fim do filme. Eles perdem. A última cena do filme é o general deles acuado, na calçada, de frente com um soldado, que lhe dá um tiro a queima-roupa. Eles perderam. Os cristeiros não venceram a batalha. Mas sabe de uma coisa? Os cristeiros são lembrados até hoje. Aquele menino José Sánchez del Río, que foi escalpelado pelo pé, e fizeram ele andar 2 quilômetros até a sua cova. Lá na beira da cova, estava a mãe dele e o prefeito da cidade, que era seu tio, só não era petista porque não existia PT na época. E o tio dele falava para ele, nega isso, nem que seja por hoje. Amanhã você pode voltar para Cristo Rei, amanhã você pode continuar rezando do jeito que você gosta, só aqui, fala que você não quer mais. Eles tinham um grito que era, viva Cristo Rei! Aquele menino de joelhos no chão, porque não conseguia mais ficar em pé, eles tinham tirado a pele do pé dele, olhou para a mãe dele e disse, mãe, você sabe que eu te amo, não sabe? A mãe dele, sei. Então eu te encontro no céu. Ele olhou para o céu e gritou, que viva Cristo Rei! O soldado lhe dá uma apunhalada nas costas, ele cai na cova, onde ele já foi enterrado. Esse menino foi canonizado por Bento XVI. Esse menino não foi esquecido, porque o de mais valioso que nós temos é aquilo em que nós acreditamos, não é aquilo que nós levamos como dinheiro, como reputação, é aquilo que nós acreditamos. E nós somos valorosos porque nós acreditamos, nós temos algo em acreditar, nós temos algo ao qual acreditar. Estamos aqui por causa disso. Não vamos deixar que o Aécio Neves roube isso da gente. O governo está roubando o nosso dinheiro.
O governo está roubando nossa liberdade. Mas naquilo que nós acreditamos, ele não vai roubar. Não vai. Eu assisti essa semana, preparando para a chegada de vocês, o vídeo de uma menina que conseguiu fugir da Coreia do Norte. E no meio do discurso dela, ela dizia que com 7 anos de idade, ela achava que o ditador Kim, tem nada a ver com esse? Ela acreditava que Kim poderia ler os pensamentos dela. Então ela se recusava a pensar contra o governo. Isso não vai acontecer com a gente. Não vai. Porque a Dilma pode entrar na nossa casa, pode entrar no nosso bolso, pode entrar na nossa liberdade, mas nunca vai entrar no nosso coração. Por isso, meu irmão, esquece o Aécio, esquece o Caiado, porque aquilo que a gente acredita é mais importante que isso. Vamos nos levantar hoje, vamos caminhar até a Abadiânia, vamos chegar em Brasília no dia 27, e mesmo que as pessoas virem para a gente e falem, o Temer é a mesma coisa, vai cagar, vai a merda. Nós somos maiores que isso, e nós não podemos esquecer. Muito obrigado.